Bom dia a todos, eu sou Pedro Genta, pneumologista da Beneficência Portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre privação do sono no profissional de saúde. Eu vou falar de um tema provavelmente que a gente ouve pouco falar, mas eu acho que é bastante relevante dentro do hospital, que é a privação do sono. Então, eu vou comentar um pouco sobre a privação do sono, quais são os efeitos na saúde em geral, e depois vou focar um pouco em relação à atividade profissional do profissional de saúde. Para começar essa apresentação, eu vou comentar um casinho rápido que está relacionado à escala de sonolência. A escala de sonolência de Epworth é um método que a gente pode quantificar a sonolência do indivíduo. A gente pergunta a chance de cochilar para aquela pessoa em 8 situações do dia a dia, se ela é nenhuma, pequena, moderada ou grande. Então essa escala é uma soma simples de cada item desse, e ela vai de 0 a 24 pontos. A gente considera a sonolência excessiva aquele sujeito que tem 11 ou mais pontos nessa escala. E recentemente eu atendi uma mãe de uma enfermeira, e eu comentando com ela que eu ia dar essa aula, falei: você me ajudaria a fazer uma enquete entre as suas colegas sobre a sonolência que elas estão sujeitas? E aí ela passou o questionário de sonolência de Epworth em 14 colegas dela que estavam fazendo um curso de especialização. Elas tinham uma idade de 33 anos em média, uma escala de sonolência de 11, mais ou menos 3. E avaliando cada questionário, 70% delas tinham sonolência excessiva. Então, isso, para mim, é bastante marcante, porque são pessoas jovens que provavelmente têm uma escala de trabalho, mais estudo, que realmente impede que elas tenham um descanso suficiente. E a gente vai falar durante a aula quais poderiam ser as consequências dessa sonolência excessiva no exercício profissional delas e dos médicos, auxiliares e assim por diante. A sonolência excessiva tem várias causas, e a gente vai falar 90% do tempo sobre privação do sono, mas eu queria lembrar que é comum a apneia do sono como causa de sonolência excessiva, e a apneia do sono é uma doença muito frequente na população, atingindo aí cerca de 30% da população adulta. A apneia do sono cursa com obstrução recorrente da faringe durante a noite, e esse é um exemplo de um resultado de polissonografia de um paciente com apneia do sono grave. Vocês veem aqui os estágios do sono. Esse sujeito tem um sono bastante fragmentado. Na primeira parte da noite ele não atinge sono profundo, ele tem quedas da saturação frequente durante a noite, chegando a momentos em que a saturação chega a 60%. E aqui um recorte de alguns minutos desse exame, mostrando então as apneias recorrentes que esse sujeito está sujeito durante a noite. Então, a apneia do sono, por ser frequente, é comum estar associado também à privação de sono, e as consequências vão acabar sendo aditivas. Não vou falar mais de apneia do sono, só queria chamar a atenção de que também é uma causa de sonolência excessiva, uma doença bastante comum e que tem uma série de efeitos. Muitos deles, curiosamente, são similares em termos de aumento de risco de hipertensão e assim por diante. A gente vai comentar um pouco sobre isso mais para frente. Existe um fenômeno que a sociedade moderna está sujeita, que é a redução do tempo de sono. Então, a gente tem um monte de atraentes, internet, televisão, tem uma necessidade de produzir cada vez mais, uma competição no trabalho, assim por diante. E o resultado disso é que está havendo uma redução progressiva na duração do sono, em média, da população.
esse gráfico ainda era mais, se a gente continuar um pouco para trás, quem inventou a lâmpada fez também com que houvesse, quando chegava a noite a gente não tinha nada para fazer, dormia, né? Então a duração do sono antes da invenção da luz elétrica e lâmpada certamente era ainda maior. Então a gente está vivendo uma nova era e certamente as consequências, a gente vai comentar, são bastante importantes. A Academia Americana do Sono está liderando uma campanha para alertar sobre as consequências da privação de sono e é recomendado pelas sociedades que estão suportando essa campanha de que é recomendado 7 horas de sono no indivíduo adulto por noite. Então, essa é a recomendação geral que a gente faz como média de duração de sono. Baseado nessa recomendação, é estimado que 30% da população adulta americana está privada de sono e nos trabalhadores da área de saúde isso é pior e em parte por conta do trabalho em turno. O trabalho em turno é uma situação que predispõe à privação de sono, em parte porque dormir durante o dia é bem mais difícil, a gente está contra a nossa tendência de dormir, contra o ciclo circadiano. Tem algumas pessoas que se adaptam bem, mas nem todos. E dormir durante o dia com a luz, luminosidade, diminui a eficiência do sono. Então, além disso, os profissionais de saúde têm uma carga de trabalho, muitas vezes, que os impede de conseguir descansar e dormir no período de descanso. Muitas vezes tem indivíduos que trabalham no período noturno e que deveriam descansar 36 horas, mas acabam trabalhando todas as noites e não tendo o descanso adequado por questões financeiras, eles precisam gerar dinheiro e assim por diante. Infelizmente não há uma regulamentação, a gente vai comentar um pouco sobre a regulamentação dos residentes, mas não há uma regulamentação dos profissionais de saúde para que seja prevenido esse tipo de problema. A gente vai falar na aula rapidamente sobre várias consequências da privação de sono para o indivíduo e depois focar no profissional de saúde. Eu considero que... Ontem eu estava dando uma reolhada nesse assunto e achei um artigo da revista Forbes que falava sobre desempenho dos líderes econômicos e comentava que não adianta você querer produzir mais e privar o seu sono, porque a sua performance pode aumentar na primeira, segunda noite, que você dorme pouco, mas depois você vai se dar mal, porque a sua performance vai cair. Você privado de sono não tem aquele rendimento ideal e que vai te ajudar a produzir mais. Então, o equilíbrio é o ideal. Esse é um gráfico que eu achei interessante, porque eu considero o estresse como uma consequência da privação de sono. Uma das principais componentes do estresse é o sujeito não conseguir descansar. Obviamente tem a questão da pressão e competição e assim por diante, mas a falta de sono pode levar a uma irritabilidade, exaustão, que pode ser simplesmente resolvida com um foco no descanso, no sono adequado. Então é interessante, esse gráfico é interessante porque se por um lado aquele indivíduo que ele não está ativo, interessado em produzir, ele está numa situação de baixa performance. Por outro, aquele cara que está ansioso, estafado, ele também vai estar, por outro lado da curva, com um estresse muito grande e isso vai acabar impedindo uma boa performance. Então, o ideal é estar no meio, manter o tônus e descansar adequadamente. Uma das consequências que eu acho interessante, a gente sempre
olha para o colega do lado e fala, Ih, esse sujeito parece cansado. Parece cansado. Esse estudo foi realizado recentemente e fotografou indivíduos antes e depois de privação do sono e distribuiu as imagens sem dizer qual era o estado, se era antes ou depois de privação de sono, para pessoas fazerem um score de quanto saudável aquele indivíduo estava e quanto cansado ele parecia. Então, a privação de sono afeta a aparência, o sujeito fica com uma face descansada e não saudável. Então é uma primeira consequência que eu acho importante. Quando a gente lida com um paciente, por exemplo, ele avalia a gente, ele consegue detectar essas nuances e percebe se você está ou não cansado. Acho que a principal consequência da privação de sono, né, é esse gráfico. Vários estudos mostram esse gráfico de risco de mortalidade em relação à duração do sono. E vocês veem, é daqui que vem essa sugestão de que se deve dormir 7 horas em média. É uma curva em 1000, se vocês olharem aqui, né? Os sujeitos que dormem demais ou dormem pouco, eles estão propensos a um maior risco de mortalidade. A privação de sono, obviamente, está envolvida nessa lado esquerdo da curva e se acredita que depressão ou a própria apneia do sono poderia justificar, em parte, esse excesso de mortalidade naqueles indivíduos que dormem demais. Então, essa é a primeira consequência, acho que é a mais categórica, que a duração de sono reduzida está associada à mortalidade aumentada. Se você avaliar a capacidade de atenção do indivíduo, esse é um método em que é possível medir a atenção através por exemplo, de um Palm ou de um iPad. Você coloca estímulos luminosos na tela e o indivíduo tem que reagir rapidamente àquele estímulo. Ele aparece em momentos randômicos e então você pode estimar qual é a rapidez com que ele reage e qual é a frequência de erros que ele tem. Quanto maior a privação de sono, maior é a chance dele errar nesses testes de atenção. Se considera que grandes acidentes no nosso passado recente estão relacionados à privação de sono. Então, o acidente de Chernobyl, aquele acidente do transatlântico do Exxon Valdez e o próprio acidente da Challenger foram na investigação desses acidentes foi encontrado que a privação de sono foi um componente significativo que levou a esses acidentes. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é bastante importante, que a privação de sono, obviamente, vai aumentar o risco de erros e de acidentes profissionais. Em relação a acidentes automobilísticos, os americanos têm uma estimativa de gasto de 50 bilhões de dólares por ano com acidentes. Se estima que 1/3 dos acidentes automobilísticos são relacionados à privação do sono. Você reduz a sua atenção durante a direção, você não reage tão rapidamente, ou você dorme e tira o carro da pista e acaba provocando um acidente grave. Se estima que 250 mil pessoas nos Estados Unidos cochilam na direção durante o dia, levando a 100 mil acidentes anuais, 1.550 óbitos. Então, para quem tem uma Mercedes, a boa notícia é que tem um acessório, não é, só os modelos mais sofisticados têm esse acessório, mas ele consegue medir o seu grau de atenção. O que ele faz, ele percebe a frequência com que você faz mudanças na direção e na marcha, por exemplo, e quando você começa a reduzir a sua atividade na direção,
ele começa a perceber, ele alerta que você está desatento, e aí inclusive faz um score aqui e sugere que você deve descansar 20 minutos ou até mais de 1 hora, porque seu déficit de atenção está bastante reduzido. Tem algumas tecnologias em automóveis que eles dizem que são bastante eficientes para reduzir o risco de acidente. Então, recomendo quem puder adquirir um carro desse. Não esqueçam de pedir esse acessório. Eu vou rapidamente comentar algumas outras consequências da privação de sono. Acho que esse gráfico não vai estar muito claro. Aqui a gente está comparando, é um estudo que comparou a taxa de soroconversão após a vacinação contra a influenza em indivíduos que foram privados de sono e indivíduos que estavam dormindo normalmente. Então, cada indivíduo está mostrado aqui, a taxa de anticorpos antes de vacinar e após, e o que houve foi um aumento muito maior da taxa de anticorpos após a vacinação naqueles indivíduos que dormiram suficiente. Então, se vocês forem vacinar um indivíduo ou forem vacinados, é recomendável que eles durmam suficiente, pelo menos nas 3 noites anteriores, porque a imunidade deles vai estar reduzida. Acho que todos vocês já experimentaram uma situação em que você está estressado, dormindo pouco, e acaba, no final desse período, seja antes de uma prova, uma apresentação, vocês acabam ficando mais gripados, resfriados, assim por diante. Então, é uma consequência da imunidade, na redução da imunidade que a própria privação do sono provoca. Uma característica muito importante da privação de sono é que ela aumenta o apetite e aumenta o risco de obesidade. É considerada uma das causas de obesidade, a privação de sono. Se você comparar indivíduos que trabalham no turno noturno com indivíduos que trabalham no turno diurno, as pessoas que trabalham no turno noturno são mais obesas. Então, existe uma relação entre duração do sono, índice de massa corpórea, e existem várias causas por que a privação do sono leva ao aumento do ganho de peso. Tem mais cansaço, redução do gasto energético, porque a pessoa está mais cansada. Ela tem mais oportunidade de comer, porque ela está mais tempo acordada. E a privação de sono leva à alteração dos hormônios relacionados à saciedade e aumenta o apetite. E, curiosamente, o apetite é por alimentos bastante calóricos e carboidratos, né? Então vocês já devem ter percebido isso. Se não perceberem, prestem atenção. Quando vocês estiverem mais cansados depois de um plantão, por exemplo, vocês vão ter uma fome danada, e principalmente por carboidratos. Tomem cuidado, ou isso leva a longo prazo ao risco de obesidade. De novo eu apertei o dedo aqui. Tem estudos mostrando que a privação de sono leva ao aumento de atividade inflamatória no organismo. Esse é um estudo mostrando que a privação de sono leva a aumento da proteína C reativa, quando comparado a indivíduos que não foram privados de sono. A privação de sono também está associada a risco de intolerância à glicose e diabetes. Vocês veem aqui de novo um gráfico de duração do sono e risco de desenvolvimento de diabetes e intolerância à glicose. O gráfico é parecido com aquele U que a gente tinha mostrado. Se o sujeito dorme pouco ou dorme demais, ele está predisposto à intolerância à glicose e à diabetes. Uma das consequências mais estabelecidas da privação de sono, alguns estudos também mostraram isso, foi o aumento do risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Então, nesse estudo, que é um estudo bem conhecido americano, que é o National Health and Nutrition Examination Survey, 4.810 pessoas foram acompanhadas durante 10 anos e durante esse período houve 647 novos casos de hipertensão.
aqueles indivíduos que dormiam menos do que 5 horas tiveram um risco consistentemente maior de desenvolver hipertensão do que comparado com os indivíduos que dormiam entre 7 e 8 horas. Tem algumas evidências que a privação de sono pode estar associada a câncer. Aliás, esse é um tema interessante que tem sido descrito, que a própria apneia do sono também pode estar associada ao desenvolvimento de câncer. Então esse é um estudo que avaliou o câncer de mama em 27 mil mulheres japonesas, num estudo que eles já tinham em andamento, e eles compararam a duração do sono reportada por essas mulheres e mostraram então que a privação de sono foi associada independentemente a aumento do risco de desenvolver câncer de mama. Num outro estudo que avaliou adenoma coloretal, também houve um risco maior de desenvolver. Eles fizeram colonoscopia e perguntaram para os indivíduos quanto tempo eles dormiam em média. Eles perceberam que a duração do sono reportada a menos do que 6 horas também estava associada independentemente ao maior risco de desenvolvimento de adenoma coloretal. Então agora eu vou falar um pouco mais enfocado em relação aos profissionais de saúde. A gente já comentou que 50% dos profissionais de saúde têm privação de sono, isso em parte relacionado à jornada de trabalho e ao fato deles trabalharem em turno. Quem trabalha em turno dorme menos, tem uma eficiência do sono menor e acaba privado cronicamente de sono. As consequências são a menor produtividade, maior risco de acidente no trabalho e risco até de acidente automobilístico. Vocês devem lembrar de algum caso de algum colega que se acidentou, que bateu o carro após sair do plantão. 75% dos acidentes automobilísticos entre residentes de medicina de emergência ocorreram após um plantão. Eu me lembro de um colega que estava ainda no internado na faculdade, bateu o carro ali na Marginal de Pinheiros e ficou com sequelas neurológicas importantes. Existe um estudo esse estudo avaliou exatamente isso, o risco de acidente em residentes de medicina. Eles perceberam que os acidentes estavam relacionados àqueles indivíduos que estavam saindo de um plantão maior do que 24 horas. Quando comparado com os indivíduos que estavam saindo de uma escala de trabalho de menor de 24 horas, eles tiveram um risco 2 vezes maior de ter um acidente automobilístico após indo para casa. Acho que uma das principais preocupações em relação à privação de sono dentro do hospital é o risco de acidente, de erro, que pode acontecer. Tem um estudo australiano já bastante antigo que mostrou que 17% das admissões hospitalares estão associadas a algum erro e 14% delas os pacientes tiveram sequelas e 5% desses 17% evoluiu a óbito relacionado a erro profissional. Nos Estados Unidos, um estudo que avaliou admissões em terapia intensiva considerou que há um evento adverso prevenível por admissão em terapia intensiva. Obviamente aqui a gente não está dizendo por que o erro ocorre, mas certamente a privação de sono é um fator importante. Aí eu vou comentar sobre o caso, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar sobre esse caso que acabou mudando a legislação da duração de turno de trabalho no residente americano. Então essa Zibby Lyon é uma menina que era uma estudante de uma faculdade em Vermont e ela foi admitida no hospital em Nova York com febre, agitação psicomotora, e ela então foi avaliada por 2 residentes, um residente de primeiro ano e um residente de segundo ano. Eles a admitiram, acharam que era uma virose e
e acabaram dando sintomáticos. Ela ficou mais agitada e eles deram dolantina para a paciente. Aí ela evoluiu com uma febre muito alta, com uma intensificação da agitação psicomotora, tremores, e eles ligaram para o médico que a cuidava no ambulatório. Esse médico recebeu 2 ligações nessa noite em que ela estava internada, e essa paciente acabou evoluindo a óbito pela manhã. E aí o pai dessa menina foi atrás e resolveu fazer uma campanha relacionada ao caso da filha dele. E rapidamente ele percebeu que os residentes estavam trabalhando já há mais de 36 horas e eles não tinham supervisão adequada. E ele acabou tendo um sucesso enorme em divulgar o caso da filha, e depois acabou-se tendo a impressão de que houve uma interação medicamentosa entre a dolantina e um inibidor da monoamina oxidase que a menina já usava. Ela tinha depressão, e precipitando uma síndrome serotoninérgica. Os residentes não sabiam dessa interação, não havia ninguém que os pudesse alertar, e se atribui ao óbito dela a interação desses 2 medicamentos. Então, isso fez com que a sociedade discutisse essa questão da duração de turno de trabalho, e o que culminou com uma mudança da legislação. E antes da lei, que é conhecida a lei de Libizanian, os residentes tinham ciclos de 4 dias, eles tinham plantões nos primeiros dias, primeiro e segundo dia de 34 e 36 horas, e no terceiro e quarto dia eles continuavam de plantão apenas de dia. Depois, ou seja, eles tinham um turno de trabalho de cerca de 150 horas por semana. Depois da restrição, foi limitado em 80 horas, eles ficam de plantão no primeiro dia, no máximo 30 horas, e no terceiro e quarto dia eles têm plantão durante o dia, mas folgam no segundo dia. Então essa é só uma visão rápida do como era a escala de trabalho. Eles praticamente tinham um descanso semanal. Comparem com essa, que há um descanso obrigatório após cada plantão de mais de 24 horas. Esse esquema foi adotado aqui no Brasil, felizmente, porém, os nossos residentes, a gente obedece a essa regra, mas infelizmente eles trabalham fora e acabamos então não podendo regulamentar isso de uma forma ideal. O estudo que deu suporte a essa mudança de atitude foi um artigo no New England, em que eles compararam a escala tradicional com uma escala em que houve uma redução do turno, e eles perceberam então uma redução significativa nos erros que os residentes faziam, seja de medicação, de procedimento ou de diagnóstico, com a redução da escala de trabalho e estando mais descansados. Eu só vou mostrar alguns slides no profissional já em atividade, né? Aqui um estudo desse ano mostrando que a detecção de adenomas durante colonoscopia é reduzido naqueles médicos em que estavam de plantão na noite anterior. Então, se o cara estava de plantão e teve um procedimento na noite anterior, ele estava privado de sono, ele detectou menos adenomas do que o indivíduo estava descansado e estava fazendo o procedimento com mais atenção. Uma outra consequência que já foi descrita é em relação a risco de complicação cirúrgica. Nesse estudo eles avaliaram a complicação cirúrgica em indivíduos após cirurgias em que o cirurgião estava privado de sono, eles tinham tido um procedimento na noite anterior, houve 6% de complicações, comparado com cirurgiões que não estavam privados de sono, houve uma taxa de complicação de 3% apenas. Então, se vocês forem ser operados, procurem um cirurgião que dormiu na noite anterior.
Ou seja, em conclusão, a privação do sono está associada a uma mortalidade, existem diversos efeitos adversos para a saúde, metabólicos e cardiovasculares, a gente está sujeito a maior risco de acidentes e, apesar da literatura ainda não estar totalmente estabelecida, acho que ainda é um campo grande de intervenção, principalmente no profissional de enfermagem, a privação do sono pode comprometer o desempenho do profissional de saúde. Obrigado. Eu sou o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, sou médico pneumologista da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, sou diretor do Laboratório do Sono do INCOR e atualmente sou também presidente da Associação Brasileira do Sono. E hoje eu vou comentar esse importante tema que é a privação de sono nos profissionais de saúde. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui fazendo um comentário. Queria parabenizar o Pedro, que eu acho que ele fez uma revisão bastante interessante. É impressionante, né? Porque a gente não está falando de uma doença teórica ou alguma coisa assim, está falando simplesmente de uma sensação que nós todos temos praticamente todos os dias, principalmente os profissionais de saúde. E como a gente está associado a risco aumentado não só de nossas doenças, a gente sabe que o profissional de saúde tem um risco aumentado de ficar doente, mas também de cometer mais erros, de ter mais acidentes e assim por diante. Eu atualmente sou o presidente da Associação Brasileira do Sono e muita gente pergunta, mas quem é que faz sono hoje em dia? O sono hoje é uma subespecialidade, então depois que você fez pneumologia, nós somos pneumologistas, neurologia, psiquiatria, otorrino, atualmente pediatria, clínica médica, você pode fazer 1 ano de residência em medicina do sono. E é uma residência muito interessante porque os residentes rodam pelos vários institutos dentro do Hospital das Clínicas e em várias outras instituições, estudando medicina do sono, que é uma especialidade. Hoje existem mais de 80 diagnósticos associados ao sono, mas além de ser uma especialidade, a difusão do conhecimento tem que ser capilar, porque os problemas são muito comuns e muito sérios. Eu acho que o problema essencial é que nós somos animais que gostamos de nos expandir, né? A gente veio lá da pontinha da África e invadiu o mundo inteiro e de repente acabou, não tem mais para onde ir. Então a gente está invadindo uma outra dimensão, que é o tempo, porque nós somos animais diurnos. E como não tem mais para onde ir, a gente está invadindo a dimensão tempo. Então, em 1900 a gente dormia em média 9 horas por noite, hoje a gente já dorme num estudo na cidade de São Paulo menos do que 7. Não existe nenhuma função fisiológica básica que foi cortada em tão pouco tempo, tanto. E as consequências são óbvias, né? Você precisa dormir 7, 8 horas, isso varia. O bebê dorme 18, 20 horas. Uma pessoa mais velha pode precisar de menos horas de sono para estar bem. Mas, na média, nós somos uma sociedade privada de sono. E as consequências são absolutamente brutais. E o que é engraçado é que a gente não se dá conta, porque é difícil dizer para o peixe que o problema dele é água, né? Se está todo mundo privado de sono, a gente acha que isso é normal. Nós estamos todos em grandes centros urbanos, né? Nós somos também animais sociais que gostamos de viver em grupos e um atrapalha o sono do outro. Tá todo mundo, nós somos uma sociedade de 24 horas. Quem trabalha com saúde como nós, pior ainda, né? Nós não damos conta do quanto isso é deletério. Então, eu acho que a primeira questão é essa, se dar conta do problema. Eu acho que se dar conta do problema já é 50% da solução. Os turnos de residência, como o Pedro mostrou, têm se alterado. Todos os acidentes, grandes acidentes, estão relacionados a algum momento com privação de sono. A gente sabe que em torno de 3 a 5 da manhã a temperatura corporal cai mais, onde existe uma pressão enorme de sono. Então existem vários aspectos aí que precisam ser relembrados e talvez todo ano isso tem que ser novas turmas de residente para ser discutido.
E nós não falamos também de uma doença tremendamente comum, que é a apneia obstrutiva do sono, que mais uma vez talvez tenha a ver com a evolução. Há uns 3 milhões de anos atrás nós inventamos o fogo, né? Então se a gente for comparar a maxila e a mandíbula dos nossos primos macacos, é aqui na frente. Isso veio vindo para trás, a gente ficou de pé, então a faringe ela faz uma curva ainda e a gente ficou mais velho e engordou. Então a garganta, a faringe do ser humano é extremamente pequena, estreita, é um tubo muscular e quando a gente dorme você relaxa a musculatura e ronca. Roncar não é crime, mas pode indicar a apneia obstrutiva do sono. Num estudo feito na cidade de São Paulo, 1 a cada 3 adultos tem algum grau de apneia do sono. É um número absolutamente brutal. Quando eu me formei há 30 anos atrás, eu não tinha visto um único caso de apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, simplesmente porque a gente não monitorizava. E mostra de novo que a realidade depende muito do que a gente está enxergando. Então, acho que a questão do sono, ela também tem que ter essa distribuição capilar e todo mundo, de alguma forma, está atento a esses problemas que são extremamente comuns e estão aí permeando a nossa atividade do dia a dia. Acho que é isso, que se bem curto, e parabéns pelo Pedro, e parabéns pela reunião, e muito obrigado pelo convite. Tem algum estudo com relação aos pilotos que fazem essas linhas intercontinentais de voos prolongados, de 8, 12 horas, o índice de acidente que tem aumentado nas aterrissagens? Tem algum estudo nesse sentido? Eles, para obter o certificado de poder pilotar, são obrigados a ser submetidos a uma polissonografia, né? Aliás, esse é um tema interessante porque tem várias profissões nos Estados Unidos que são obrigados a ser submetidos a essa certificação de ausência de apneia e alerta. E nos Estados Unidos tem evoluído o diagnóstico domiciliar da apneia do sono e eles têm tido um problema grave porque o paciente que está sendo avaliado tem trocado o aparelho e colocado no filho ou na esposa. Isso tem sido uma discussão crítica, porque é uma fraude que, obviamente, depois que você tiver o diagnóstico de apneia do sono, um sujeito desse, ele não é impedido de trabalhar, mas ele vai ter que demonstrar que ele está usando o aparelho e está se tratando. Então, pelo menos na regulamentação está previsto essa necessidade de avaliação anual da apneia do sono. Eu não conheço estudos que tenham avaliado privação de sono e apneia do sono em pilotos comerciais, mas sem dúvida nenhuma é uma preocupação. A escala de trabalho deles os protege, né? O sindicato deles e tal eles têm uma escala de trabalho bastante razoável, inclusive eles dormem durante o voo, né? Aliás, alguns desses acidentes acontecem quando o piloto que tem mais experiência está dormindo, né? Então, mas é recomendável que eles durmam mesmo, porque isso consegue restabelecer o nível de atenção que eles têm. Engraçado essa história que o Pedro estava contando, que há 20 anos atrás era uma falta grave o piloto dormir durante o voo. Hoje eles são convidados a dormir, porque a maior parte dos acidentes acontece nos extremos, ou na decolagem, ou principalmente na hora de aterrissar. Então, eles são convidados a dormir, então é uma mudança de cultura. Quer dizer, dormir não é porque na nossa sociedade, no fundo, dormir é quase um crime, né? Porque se você chegar e falar assim, não, estou cansado, não dormi nada, ontem todo mundo te respeita, você é um sujeito trabalhador, agora vai chegar e falar, não, estava dormindo. Puxa vida, por que as pessoas não podem dormir? Porque dormir é considerado uma perda de tempo, nós somos animais da vigília, então existe uma mudança de conceito, o sujeito é convidado a dormir justamente para estar bem na hora de aterrissar e precisa, apesar de existirem alguns casos de que no meio do voo acontece algum problema, mas a maior parte dos problemas acontecem nos extremos, na decolagem e na aterrissagem,
e a gente espera que eles estejam bem. E o sujeito que está viajando é pior ainda, se ele estiver viajando leste-oeste, ele está o tempo todo mudando o horário dele. Isso é muito ruim mesmo. Lorenzi e Pedro, você contou a história dos residentes que atenderam aquela moça lá em Nova York. Se não me engano, o pai era um advogado, ou um jurista, ou um procurador, alguma coisa assim. Ele era jornalista. Jornalista, né? Ele tinha uma influência na mídia que levou a isso. Naquela época, a carga horária de trabalho do residente ultrapassava 100 horas, chegava a 120, 130 horas. Foi reduzida para 80. No Brasil, ela foi reduzida para 60. Hoje, o residente tem uma carga horária de 60 horas e tem direito a um descanso pós-plantão, coisa que não existia. Mas o grande problema que você citou é que ele não dá plantão na residência, mas ele vai trabalhar fora. Então, essa lei é uma lei fictícia, na verdade. No entanto, quando exigem dele dentro da instituição, ele recorre, faz movimento, faz greve, e para o residente de cirurgia é mais complicado ainda. Eu já vi residentes dizer, bateram as minhas 60 horas, eu preciso sair de campo. Então, isso é uma coisa que interfere na formação. Alguns trabalhos analisam a influência na formação do residente, particularmente do residente de cirurgia. Eu gostaria que vocês comentassem esse aspecto. E existem trabalhos comparando também a mortalidade de doentes tratados por residentes que dormiram e de residentes que tiveram uma privação de sono. Estatisticamente, não tem diferença na mortalidade. Eu gostaria de comentários de vocês também. Eu confesso que eu vi alguns artigos nesse conceito aí tem um trabalho em neurocirurgiões residentes que não mostrou realmente uma redução da performance. Eu acho que, na verdade, é uma briga que deve ser levada adiante e chegar a ser um meio termo, né? Porque eu me lembro quando eu era aluno, havia uma proibição dos residentes trabalharem fora. E depois essa proibição foi retirada, né? E, então, se por um lado houve um avanço na carga de trabalho, por outro, na verdade, a gente perdeu muita coisa, porque se esses caras estão trabalhando fora, isso está sendo muito negativo para a formação deles, né? E pior é que esses residentes que estão trabalhando fora, teoricamente, principalmente os de primeiro ano, nem deveriam estar trabalhando fora, eles não têm formação para isso, né? Então, eu acho que a discussão deveria ser no sentido de, se o problema é remuneração dos residentes, de chegar a um meio termo em que a escala de trabalho deles seja realmente estabelecida para trabalhar dentro do hospital para o que aquilo foi desenhado, a residência. Eles têm que se dedicar ao trabalho deles, né? Na minha opinião, eu acho que trabalhar fora, houve essa concessão e o dano é enorme. É uma fase muito importante para quem está treinando, né? E dividir a atenção com outras atividades, eu acho muito negativo. Então, acho que houve uma concessão exagerada, na minha opinião, e em parte por conta da questão financeira, em parte por essa influência americana nessa história. Eu estava comentando que o último autor desses trabalhos do New England é o chefe da divisão do sono lá da Harvard. Ele é um sujeito que é muito as pessoas não... Muito controverso. As pessoas não o consideram amigo dentro do hospital porque ele mudou muito radicalmente a escala de trabalho e tem muita gente que o critica por conta de que isso está influenciando a formação deles. Na Inglaterra aconteceu um caso semelhante, eu acho que aconteceu antes dos Estados Unidos, de uma moça que chegou no meio da noite e precisava tomar um soro, estava com uma diarreia grande, e tomou um soro fisiológico com potássio. E erraram na escala de 10. Em vez de pôr, acho que era uma ampola, puseram 10, em vez de pôr 2, puseram 20. E errou o residente que prescreveu, errou a enfermeira que realmente colocou as ampolas demais, e todo mundo errou, e essa moça morreu. Foram fazer uma avaliação e concluíram que a culpa era do hospital,
porque os dois não estavam em condições de pensar, já estavam em plantão a um número brutal de horas. E aí houve essa cultura de ir reduzindo o número de horas. E os ingleses, há algum tempo, vêm falando, cuidado com essas mudanças, cuidado, porque vocês vão chegar num ponto onde o residente não trabalha mais. O residente deixou de ser residente, porque o nome residência é justamente de você se dedicar de corpo e alma a alguma coisa, e é aquela fase transformadora da sua vida, né? E os ingleses foram os primeiros a alertar essa história de que não dá para reduzir tanto, porque fica muito ruim. E nós vivemos uma fase onde eu chamo a geração Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Então, as pessoas não têm um envolvimento emocional e é muito ruim isso, né? É muito ruim. Então, acho que é mais ou menos a história do estresse que o Pedro mostrou, né? Muito pouco é ruim, demais é ruim, e tem que ter um meio termo, que obviamente é variável de pessoa para pessoa, mas esse é um problema sério que tem que ser discutido. É a mesma coisa, horário de plantão. A legislação fala que você tem que fazer 12 por 36. 12 horas de plantão e 36 de descanso. Ótimo. É só que nesses 36 a pessoa arranja outro emprego. Então a gente tapa o sol com a peneira. Então a pessoa está trabalhando todas as noites. Em cada lugar, não. Mas quando soma a vida da pessoa, ela, na realidade, está trabalhando mais do que deveria. Então a legislação em si, sem uma discussão maior, não funciona também. Mais alguém para aproveitar a presença do Lorenzi e do Dr. Genta? Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar pela palestra de vocês. E eu gostaria de saber se tem algum estudo e qual a opinião de vocês sobre o uso da melatonina para o sono, para estar estimulando. A melatonina é um hormônio produzido durante a noite. E ela tem sido preconizada em algumas situações, por exemplo, de jet lag, onde você mudou brutalmente o teu esquema de horário, ou para insônia. Principalmente, existem alguns estudos mostrando que talvez funcione para idosos que têm produção diminuída de melatonina. E a melatonina tem uma coisa curiosa, que nos Estados Unidos ela é comprada over the counter, né? Você não precisa nem de receita médica. E aqui no Brasil ela é proibida. São essas coisas meio estranhas que acontecem. Mas, no geral, ela funciona menos, eu acho, do que o pessoal preconiza. Tem outro grupo que acha que ele é um tremendo antioxidante, que funciona naquela linha e eu acho que o nível de evidência é baixo. Em alguns adultos que têm produção diminuída de melatonina, ele pode funcionar para insônia. Na média, funciona pouco, eu acho. Não sei qual é a opinião do Pedro. Acho que é isso mesmo. E tem uma taquifilaxia, ela funciona inicialmente e depois deixa de funcionar. Mais alguém que gostaria de aproveitar aqui a presença? Bom dia. Eu gostaria de saber, referente aos energéticos, que é Guaraná em pó, energético, que o quanto contribui ou prejudica a vida de um profissional, não só da saúde, como os demais que a gente vê por aí que faz uso. Veja, existem os energéticos socialmente aceitos, né? Cafeína, a gente toma um monte de café para se sentir bem, tem trabalhos sugerindo que realmente o sujeito que toma mais café, ele está mais atento, ele reage melhor. Aí você começa a derivar para Red Bull, que ficou muito famoso, esses outros energéticos, e vai para outras coisas mais graves. Então, falando dos caminhoneiros, por exemplo, os caminhoneiros eles usavam muito essas medicações que são usadas para emagrecer, que tem... qual que é o nome da substância? Anfetamina, exatamente. Anfetamina. E agora está ficando proibido. Que é o famoso rebite. E existem estudos mostrando que essa turma está evoluindo, sabe para quê? Para crack, para cocaína, que é um absurdo. Né? A gente tem alguns estudos com caminhoneiros, eles ficam 24
48 horas dirigindo, vão daqui a Recife, eles não fazem troca de turno. Então, é um problema muito sério. Você usar de vez em quando é uma coisa. Agora, se você estiver usando porque você está privado de sono, existe só um tratamento adequado para privação de sono, que é dormir. O resto não funciona. E essa questão da sonolência, se você combate com essas estratégias, você está escondendo as causas, né? Além da privação de sono, a apneia do sono é uma situação comum. As pessoas estão sonolentas, tentam ficar mais alertas com o uso de café ou energético, e na realidade eles precisam avaliar por que eles estão sonolentos e tentar resolver esse problema. Bom dia, doutores. Gostaria de saber como que fica mais acessível o tratamento da apneia do sono aqui no Brasil, sendo que o CPAP é um equipamento caro, né, para fazer uso, e a maioria da população, eu acho que é difícil ter acesso a ele. Essa é uma briga antiga nossa, ainda não tem uma solução geral. Veja, ele não é tão caro, está longe de ser muito caro. Hoje você pode, com R$100 por mês, comprar um CPAP em um ano. R$1.100, R$1.200 você compra um CPAP em máscara. Não é tão caro. Eu acho que as dificuldades têm vários níveis, a gente está brigando há tempo com as prefeituras, o governo. O grande problema é que quando você chega lá, você nunca sabe se o teu paciente ele é municipal, estadual ou federal. E como eles veem que a doença é muito comum, um fica empurrando para o outro e você não consegue descobrir com quem você tem que falar. Esse é um problema sério, que vai ter que ser enfrentado, porque o CPAP, de alguma forma... E também não adianta só dar o aparelho. Você tem que ter um esquema para garantir que a pessoa use o aparelho, né? Então, é um desafio, sem dúvida alguma. Bom, encerrar, agradecer a presença do professor Lourenço, a presença de todos, um bom dia a todos. Um comentário. Só um último comentário, Góes. Primeiro, agradecer você por moderar essa sessão. Pedro, obrigado. Lourenço, obrigado. Foi ótimo. E essa é a nossa última reunião da emergência esse ano, então queria agradecer a todos pela presença e desejar aí uma boa passagem de ano, boas festas, um Natal muito feliz, e que o ano de 2015, aliás, eu acho que esse foi o ano mais rápido que passou, pelo menos... É sempre o último. Né? Não é sempre, mas esse foi demais. Eu não sei se foi a Copa, se foi a eleição, sei lá o que foi, mas muito rápido esse ano. Desejar a todos um bom ano, muita paz, muita saúde, e obrigado a vocês. Parabéns pela presença.